Bom, gente, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui, né? A nossa. Nós demos início na semana passada, tá certo? Sobre altimetria, né? Sobre como fazer aí o nivelamento topográfico, tá certo? Então, nós, na semana passada, tínhamos visto, né? Se a gente lembrar, a gente tinha visto o nivelamento geométrico simples, né? Onde a gente tinha feito definição e tinha feito alguns exemplos, né? Para complementar aí as explicações, tá certo? Aí hoje, pessoal, a gente vamos ver, né, mais duas formas aí da gente fazer o levantamento, né? Fazer esse levantamento da altimetria, tá certo? Então, dando sequência ao que nós vimos na aula passada, né? Vamos, inicialmente, na aula de hoje, o nivelamento geométrico composto, tá certo? Então, a gente, só lembrando, né? O nivelamento geométrico simples seria aquela situação, né? Onde você vai poder, né? Fazer a determinação da diferença de cota entre dois pontos, tá certo? E a partir, né? Você só seria necessário você posicionar o instrumento em um único local, tá certo? Isso aí seria o que caracteriza o levantamento geométrico simples, né? E aí, obviamente, né, em função dessa característica, né, ele vai apresentar algumas limitações conforme nós comentamos na aula anterior, tá certo? Então, pegando esse gancho aí, o nivelamento geométrico composto, certo? Ele vai ser exatamente, né, quando o terreno apresenta desníveis acentuados, certo? Ou para os casos em que os pontos extremos do nivelamento estão distantes entre si, né? Então, você vai ver a necessidade, né, de posicionar, certo, o instrumento, né, em mais de uma posição, tá certo? Diferentemente do que a gente viu na aula passada, quando a gente tratou do nivelamento geométrico simples, tá bom? Então, isso aqui, vamos dizer assim, ele abrange mais, né? Ele não tem tanta limitação, certo? Que aí você vai realmente, né, é, só um instante. Bom, que aí você vai poder posicionar o instrumento coloca ele em várias posições, né? Isso aí vai ter uma flexibilidade maior, tá certo? Então, explicando aqui como seria o método, certo? Aproveitando essa figura que aí está. Então, no que consiste o método, né? O geométrico simples, a gente viu na aula passada, seria um procedimento relativamente simples, tá certo? O nivelamento geométrico composto, ele tem o mesmo princípio, tá certo? O que vai diferenciar é que você vai percorrer, vamos dizer assim, um caminho com os instrumentos, né? Até chegar ao extremo do outro ponto que você quer determinar o, ao ponto extremo do nivelamento, tá certo? Então, supondo que a gente quer medir aqui, né? Fazer o nivelamento aqui entre o ponto A e o ponto B, certo? Nessa figura aqui, que está ilustrando de forma genérica, né? Esse tipo de nivelamento, tá certo? Então, o que é que você faz? Ó? A partir do ponto inicial, você faz uma leitura de Vant, né? Certo? E depois, o que é que você faz? Você vai para o ponto aqui, ó, vamos supor que você vai para o ponto, faz a leitura aqui do ponto inicial e depois você vai para o ponto, move o seu instrumento para um ponto à frente, tá certo? Aí, o que é que você faz na sequência? Você faz uma leitura de avante daquele ponto, ou melhor, faz a leitura de ré, né? E depois faz a leitura de vante, tá certo? Aí você posiciona o instrumento no próximo ponto, ok? E faz o mesmo procedimento. Faz a leitura de ré naquele ponto, né? E faz a leitura de vante a partir daquele ponto, tá certo? E repete esse procedimento, né? Até você conseguir, né, fazer a leitura de Vant no outro extremo do nivelamento, tá certo? Então, note que você vai percorrendo um caminho
não necessariamente precisa estar alinhado esse caminho, né? As posições que o instrumento vai ocupar ao longo desse caminhamento não necessariamente precisam estar alinhados, tá certo? Assim como a gente viu anteriormente, né? Para o nivelamento geométrico simples, ok? Basta apenas, né, ele garantir que as leituras de ré e avante esteja correto, tá certo? Ok? Então, isso aqui seria, de forma bem pragmática, né, o nivelamento geométrico composto, tá certo? Quando a gente for mostrar através do exemplo, será mais fácil, né, pegar esse conceito, tá certo? Então, pessoal, a diferença, certo? De nível, né? A diferença de nível entre os pontos, no caso aí, considerando aí esse exemplo, entre os pontos A e B, certo? Vai ser dado por essa expressão aí, ok? Vai ser o quê? O somatório, né? Das leituras de Ré, certo? Subtraído pelo somatório das leituras de Vante, ok? Essa seria a forma de se determinar o desnível, né? No caso aí, entre os pontos A e B, a partir do nivelamento geométrico composto, tá certo? Então, você vai percorrer todo esse caminho, né? E para cada ponto, o que é que você vai fazer? Vai anotar a leitura de Ré e a leitura de Vante, né? Vai colocar essas informações através de uma caderneta, né? Uma planilha, seja lá o que for, tá certo? E o interessante aí, né? É você colocar o quê? Uma coluna para as leituras de Ré e uma coluna para as leituras de Vante, né? Que aí você faz o somatório dessas leituras e depois só subtrai e você tem aí exatamente a diferença de nível entre esses dois pontos, tá certo? Bom, aí, como eu havia dito, né? De acordo com essa metodologia, ela se dará a partir, né, de um caminhamento, ok? E a gente vai chamar esse caminhamento de caminhamento simples, quando o operador visa apenas um ponto de ré e um ponto de vante para cada instalação do nível, tá certo? Então, isso aqui seria o exemplo, né, do nivelamento geométrico composto, onde vai ser, onde a gente vai percorrer um caminhamento simples. Ou seja, para o mesmo ponto, o operador ele vai visar, né, apenas um ponto de ré e um ponto de vante, né? Dá a entender exatamente que é como se fosse um caminhamento, vamos dizer assim, retilíneo, né, em uma única direção. Você vai passando pelos pontos e para cada um desses pontos é feita apenas uma leitura de ré e apenas uma leitura de vante, ok? Alguma pergunta? Não. Então, vamos entender melhor agora através desse exemplo aqui, tá certo? Então, ele diz o seguinte, ó. Considere a planilha de levantamento apresentada na tabela abaixo. Ou melhor, considerando a planilha de levantamento apresentada na tabela abaixo, calcule a diferença de altitude entre o ponto inicial, que ele chamou de RN, e o ponto final, tá certo? Então, vamos inicialmente, né, entender aqui como é que ele obteve esses valores, né? Então, aqui a gente tem um nivelamento geométrico composto, né? Onde ele partiu aqui do ponto RN, tá certo? E foi até o ponto C. E eu quero exatamente, né, a diferença de altitude entre esses pontos, tá certo? Aqui a gente vai ter o quê? A leitura de Ré, né? Tá certo? Para o ponto inicial. E aqui eu sei que a altitude nesse ponto é essa que está informada, né? 843,871 metros, tá certo? E nessa outra coluna aqui, ó, eu tenho a leitura de Vante, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o RN é o ponto inicial. Então, eu só tenho uma leitura, no caso, nesse ponto, eu só vou ter uma leitura de quê? Uma leitura de Ré, tá certo? Então, meu instrumento está posicionado em uma determinada posição. Então, eu faço a leitura de Ré em RN, e aí eu já desloco meu instrumento, né? E após eu deslocar, o que é que eu faço? Eu vou mirar ele, fazer a leitura de Ré no ponto A, tá certo?
ok? E, ou melhor, eu faço a leitura de Vant no ponto A e depois, aliás, realmente, né? Primeiro eu faço a leitura de Ré e depois eu faço a leitura de Vant, tá certo? E eu repito esse processo para todos os pontos que eu tiver aí entre os pontos extremos aí do nivelamento, né? No caso, entre o ponto inicial RN e o ponto final C, tá certo? Note também, né, que ele colocou aqui, ó, conforme eu já tinha sugerido, uma coluna para leitura de Ré, uma coluna para leitura de Vant, tá certo? Então, feita essa interpretação inicial, né, vamos aqui ver como é que a gente resolve. Então, só lembrando, né, do que a gente viu na aula anterior, tá certo? A altura do ponto de referência vai ser dada a partir, né, da altura do ponto inicial, no caso Rn, tá certo? Mais a leitura de Ré, ok? A gente viu isso na aula passada, tá certo? E a altura do ponto A, né, vamos dizer assim, do próximo ponto, né, do caminhamento, será o quê? A altura do ponto de referência, né, menos a leitura de Vant, tá certo? Então, para a gente calcular todos esses pontos, né, então para cada ponto desse a gente vai calcular as suas alturas, né, sua altitude, para posteriormente fazer aí a diferença de altitude entre o ponto inicial e o ponto final, tá certo? Aí aqui tem um detalhe, né? Então, note que no exemplo que nós vimos na aula passada, a gente estava tratando de nivelamento geométrico simples, então a gente só calculava uma altura do ponto de referência, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai calcular uma quantidade de altura, né, do ponto de referência cada vez que eu mudar meu instrumento, né? Então, se eu estava numa posição onde eu fiz a leitura do RN. Então, depois eu mudei para fazer a leitura de A. Então, o que é que acontece? Eu vou mudar a minha altura do meu ponto de referência. Tá certo? Então, cada vez que eu mover meu instrumento, né, para fazer uma nova leitura, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que repetir todos esses cálculos, né, para que eu tenha uma nova altura de referência, né, do plano de referência. Tá certo? Note, né, que vamos dizer assim, essas medidas, elas são uma sequência, né? Então, é um caminhamento, né? E a partir, vamos dizer assim, da leitura anterior, da informação do ponto anterior, é que a gente vai determinar o próximo ponto, tá certo? Então, seguindo aqui, então vamos construir aqui vamos acrescentar aqui, né? Mais duas colunas à nossa tabela, onde aqui a gente vai colocar a altura dos planos de referência, né? Tá certo? Tantas vezes quantas forem necessárias, né? Com base nisso que eu acabei de falar, com base na quantidade de vezes que a gente vai mover o instrumento, tá certo? E as respectivas altitudes, tá bom? A gente vai caminhando aqui, né? De Rn até o ponto C. Até aqui, a pergunta, pessoal, tudo tranquilo, né? Então, primeira informação que a gente tem, né? A altura primeiro, o cálculo do ponto de referência, tá certo? Então, deixa eu lembrar aqui, ponto de referência vai ser o quê? A altura de Rn, né? Mais a leitura de Ré, tá certo? Então, vamos voltar para a nossa tabela aqui para a gente ir preenchendo, tá certo? A altitude do ponto inicial, né? Vai ser o quê? 843,8 mais a leitura de Ré aqui do ponto Rn, certo? Note que está em milímetro, né? 2.947. Vamos retornar para metro, né? Para deixar as unidades homogêneas, tá certo? Então, nós iremos encontrar exatamente, certo? 846, que está aqui na tabela, 818 metros. Então, isso aqui é a altura do plano de referência de Rn, tá certo? Então, o que é que nós precisamos agora fazer? Vamos agora calcular, né, a altitude do ponto A, tá certo? Como é que nós iremos calcular a altitude do ponto A? Vai ser, né, no caso, PR, tá certo? Não é isso?
846,818 menos a leitura de Vant, que no caso no ponto A aqui, ó, leitura de Vant vai ser 0,644, tá certo? Então a gente vai encontrar 846,174, isso, exatamente, bateu, tá certo? Então isso aqui é o... Mas por que aqui está repetindo? Por exemplo, tem A duas vezes, B duas vezes. É assim, ó, vamos supor, esse A aqui eu fiz a leitura... Essas leituras aqui só me metem, né? Tá aí. Vamos lá, ó, como é, Maeva, a pergunta? Essas leituras que está em milímetros aqui, ela está em milímetros ou está em metros? Ela está em milímetros, né? Aqui As unidades estão corretas, tá certo? Aqui a gente tá em milímetro, ok? E a altitude aqui está em metro, tá certo? E o PR está em metro e a altitude aqui também, embora eu não tenha colocado unidade, mas também será metro, tá certo? Respondendo a pergunta de Emily, por que tem dois? Porque um é a leitura... Mas a leitura aqui não está em milímetros? Oi? A leitura do Vant está em milímetros, né? Eu transformo ela em... Tá em milímetro. E a leitura de Ré também, tá? Conforme a tabela aí está correta, tá certo? Da outra vez eu tinha cometido um equívoco, né? Mas... É isso que eu perguntei. Eu transformo ela em metros, eu vou multiplicar, diminuir aqui, né? Subtrair. Como é? Eu tenho que transformar ela em metro para poder subtrair aqui, né? Isso. Certo? Bom, aí respondendo a pergunta de Emily, por que tem dois? Porque são duas leituras, né? Para cada ponto eu faço duas leituras. Eu faço com exceção do primeiro e do último ponto, né? Mas os pontos, vamos dizer assim, intermediários, a gente faz a gente posiciona o instrumento, a gente faz a leitura de Ré e depois faz uma leitura de Vant, tá certo? Por isso que a gente vai ter dois pontos aqui, né? Então, a gente vai ter uma leitura de Vant e aqui a gente vai ter uma leitura de Ré, tá certo? Ok? Ok? Sim, ok. Bom, continuando. Então, nós achamos aqui, certo? A altitude, né, do ponto A, ok? Aí agora, o que é que a gente precisa saber, tá certo? A gente agora vai mudar o instrumento, né? A gente vai mudar o instrumento porque agora a gente vai fazer o quê? As leituras, no caso seguinte, né? A gente vai mudar o instrumento para fazer a leitura de Vant, não é isso? Então, nesse caso, eu preciso calcular o novo valor do PR, tá certo? E vai ser o quê? A altura, né? Que ele tá, certo? No caso aí, a altura do ponto A, ok? Mais a leitura de Ré, não é isso? Então, o novo valor do PR vai ser o quê? Deixa eu ver aqui. 846,174, né? Mais a leitura de Ré, certo? 1,987, ok? 848,161, tá certo? Que seria aí a nova altura do plano de referência, tá certo? Aí agora, daqui eu vou pular aqui e vou calcular o quê? A altitude do ponto seguinte, que no caso é o ponto B, tá certo? Né? A gente vai dar um pulo aqui, né? Vai deixar aqui vazio, porque aqui também é um ponto A. Então, a altitude do ponto A vai ser a mesma, né? Já que é o mesmo ponto, tá certo? Então, essa altitude aqui vai ser o quê? O PR, né? Isso? Que a gente acabou de calcular, 848,161, menos, tá certo? A leitura de Vant, né? Do ponto B, que no caso vai ser quanto? Aqui, ó. 519, tá certo? Milímetro, né? Então, eu vou transformar para metro. Então, eu vou encontrar 847,642. Aí eu tenho a altitude, né? Do ponto B. E agora, né, vou calcular mais uma vez, certo? O novo valor do plano de referência, né? Para eu fazer minha última leitura, que é
a leitura aí do ponto do certo? Então, o que é que eu faço? Vou pegar 847,642, né, que é a altitude do último ponto que eu peguei, no caso o ponto B, e eu vou somar com a leitura de Ré, né, que vai ser 2,679 metros, tá certo? E eu vou encontrar 850,281, ok? Isso aí é a altura do meu novo plano de referência, tá certo? E aí, para finalizar, né, eu vou subtrair da leitura de Vante aqui, ó, do ponto C, e eu vou ter o quê? A altitude do ponto C. Então, menos, quanto é, pessoal? Sim, menos, né, 2,87, deixa eu só verificar, vai dar 847,474. Então, isso aí seria a altitude do ponto C, tá certo? Então, a gente foi, né? Ah, não, Vitor? Oi? Não tem que transformar em metro? 2,807 dividido para metro? Para milímetro? É ficar 850 fechado. Não? Deu a mesma coisa. 847,474. Tu transformou 2,807 milímetros Para de metro. metro Transformei, fica 2,807 quando muda para metro. Isso. para 2,840. Tá correto, mas esse cálculo aí, tá certo? Eu estou fazendo aqui e estou acompanhando com vocês. Estou fazendo aqui na calculadora. Ok? Eu peguei aqui, ó. Até porque, pela lógica, se tivesse número quebrado, aí os 50 para 2, se não tivesse número quebrado, ia ser 848. Pegando assim, né? Um valor aproximado. Dá para a gente realmente verificar aqui. É assim, bem grosseiramente, caso não esteja com a calculadora. Mas é isso mesmo. Eu olhei e deu isso aí, exatamente isso. Isso, exatamente. Certo? Ok? Aí, então, isso aí é a altitude do ponto C, né? E como eu estava falando, a gente saiu do ponto inicial RN, né? E foi fazendo essas leituras nos pontos intermediários, leitura de Ré e a leitura de Vante. Quando a gente muda o instrumento para fazer a leitura do ponto seguinte, né? Aí calcula a nova leitura do plano de referência, né? Da altura do plano de referência e repete isso, né? Para quantas vezes forem necessárias, né? A partir de quantas vezes nós movemos o instrumento até chegar ao final, tá certo? Aí nós montamos aqui nosso esquema, né? A gente determina a altitude de todos os pontos, né? Mas ele pergunta o quê? Aí calcular a diferença de altitude, né? Entre o ponto inicial e o ponto final, que é o que nós desejamos nesse levantamento, né? Então vamos verificar aqui, ó. A diferença, né? Pegando aquela primeira, a nossa primeira formulação matemática, né? Nivelamento, né? A diferença de altitude, né? O caso aqui de altitude que ele deu, uma altitude. Entre o ponto RNC vai ser a altura de C, né? Menos a altura de RN. No caso, altitude, né? Vão ser exatamente esses valores aqui, né? 847,474 menos 843,871. Então, quando eu faço essa subtração, deixa eu só conferir aqui, 843,871, eu vou ter exatamente, né, 3,603 metros, tá certo? Então, a diferença de altitude, né, entre os pontos C e o ponto N, e o ponto RN, melhor dizendo, vai ser aí aproximadamente, né, 4 metros, né, 3,60 metros, tá certo? Ok? Quer dizer, o ponto C ele está mais... na verdade, a gente tem o ponto aqui, né, isso aqui é como se fosse o relevo aqui, ele vai subir, né? O ponto mais baixo, de fato, é o ponto inicial, com a altitude de 843, e os pontos, à medida que você vai avançando, eles vão apresentando pequenos aumentos de altitude, né? Até chegar ao ponto final, tá certo? Ok? Então, fazendo da outra forma, né?
a gente falou inicialmente, ó, que a diferença, né, de altitude, no caso aqui, através do nivelamento geométrico composto, né, vai ser o quê? Somatório, né, da leitura de Ré menos o somatório da leitura de Vant, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui o somatório da leitura de Ré. Vai ser 2.947 mais 1.987 mais 2.639, vai encontrar 7.000, certo? 573, tá correto, né? Menos somatório da leitura de Vant. Deixa eu fazer aqui, 644 mais 519 mais... Vai dar exatamente esse valor, né? 3.603 milímetros, né? Ou 3,603 metros, que foi o que nós encontramos anteriormente, tá certo? Então, o resultado aí bateu certinho. Então, nós fizemos de duas maneiras, né? Fizemos achando a altitude do ponto final, certo? Subtraiu do ponto inicial, que era a informação que nós tínhamos, e também fizemos a partir dessa formulação matemática aí que a literatura já dá diretamente, né? E a gente verifica que, de fato, os pontos bateram, ok? Então, isso aí foi nivelamento geométrico composto, né? Por caminhamento simples, tá certo? Perguntas? Por enquanto, não. Ok. Então, vamos ver o próximo tipo de nivelamento, tá certo? Seria o nivelamento trigonométrico, ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer, certo? A determinação, né, da diferença entre altitudes entre pontos a partir da medição da distância inclinada ou horizontal, tá certo? E do ângulo vertical ou zenital entre eles. É o esquema parecido, né, com aquela parte que a gente viu lá no início de distâncias, tá certo? A gente vai utilizar aqui o mesmo esquema. Então, vamos analisar aqui a figura. Então, a gente tem aqui o ponto P, tá certo? E a gente tem o ponto Q aqui, né? E a gente vai querer determinar exatamente, ó, a diferença de altitude entre esses dois pontos, que a gente vai chamar aqui de delta H, né? Note que tem outras variáveis aí que a gente vai precisar entender, tá certo? Então, note que aqui a gente também tem a leitura do ângulo, né? Certo? Do ângulo vertical, ok? Mas vamos aqui procurar entender o que seria cada elemento desse, tá certo? Como eu já falei, né? O ΔH vai ser o quê? A diferença de altitude entre os pontos P e Q, ou seja, a diferença de altitude que nós desejamos encontrar, tá certo? O ΔH' ó, vai ser o quê? A distância vertical entre P e Q, tá certo? Ou seja, vai ser a distância a partir daqui, ó, do eixo do instrumento, né? A partir da horizontal do eixo do instrumento, tá certo? Até o eixo aqui do refletor, tá certo? Então, note que, como é que nós iremos trabalhar aqui? Com o instrumento, né? No caso aqui, com a estação total, tá certo? E a gente vai trabalhar com o refletor, ok? Então, a gente vai exatamente posicionar aqui, né? Fazer a leitura aqui com auxílio, né, do refletor e vai medir essa distância de linha, ok? Pessoal, vamos... Ele está encerrando aqui essa primeira parte, aí menos de 1 minuto a gente volta na sequência, tá certo?